Nós estamos no quarto episódio e último, que chamou a jornada no deserto. Depois que Deus tirou o seu povo do Egito, nós vamos fazer um breve resumo do livro de Êxodo nesta noite. Deus tinha muita coisa para sondar e ensinar os corações do seu povo durante esses 40 anos. Então nós vamos falar aqui essa noite da aliança que Deus fez e outros fundamentos que ocorreram nesses 40 anos. Versículo 1 do capítulo 19. E ao terceiro do mês, ou seja, o terceiro mês do primeiro dia, em que os filhos de Israel, na terra do Egito, saíram, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim, que até então o ponto que nós estávamos aqui estudando, tá bom? O povo de Deus, nós vamos fazer um resumo do capítulo, e entraram no deserto do Sinai, aonde se acamparam Israel, pois ali acampou de frente ao monte, tá? O monte Sinai, que na verdade é uma cordilheira ali, tá bom? E subiu muitos montes, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor clamou no monte dizendo: assim falai à casa de Jacó, aos filhos, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, esse é o versículo que nós temos nessa noite, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vos me serei um reino sacerdotal e um povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A Bíblia nos diz bem claro que já fazia 90 dias que Deus tinha mandado a sua última praga sobre a terra, e eles estavam já no caminho a peregrinar para Israel. Nós temos um mapa aqui, que você que está em casa não está vendo, mas olha, já ouviu aquela expressão? É logo ali, Canaã era logo ali. Você que está aqui na igreja, você está vendo, aonde tem o primeiro ponto lá do lado esquerdo em preto, era só seguir aquela parte costeira ali, até chegar naquela outra ponta do mesmo rumo ali, que é o número 12 de passagem, ali eles já estariam em Canaã. É como se nós fizéssemos uma caravana e saísse de Marília a São Paulo e depois voltasse, era o período ali que eles levariam de alguns meses, dias para chegar até esse caminho pela jornada que eles teriam no deserto, e por volta de mais ou menos uns 850, 900 quilômetros. Então não tinha motivos aparentes porque o povo demorou 40 anos para entrar no deserto. Então, durante os nossos 3 episódios anteriores, nós pregamos baseado no livro de Êxodo. E os motivos nós já conhecemos. Aquele povo, eles insistiam de olhar para trás, olhar para aquela vida de escravidão. Foram poucos os versículos que nós utilizamos nesses 3 episódios, porque a Bíblia conta 4 livros são contados para contar a história de Israel em Canaã, até a entrada em Canaã, durante os 40 anos que eles ficaram nessa jornada. No versículo 5, Deus ele quer estabelecer, Deus já tinha feito uma promessa. Vamos lembrar que quando o povo estava, no capítulo 1 que nós lemos lá em Êxodo, que a Bíblia diz que Faraó não conhecia José e o povo de Deus, tanto o Faraó e os egípcios não conheciam o Senhor Deus, como o próprio povo de Deus não conhecia. Nós vamos falar nessa noite que quando Deus ele manda as 10 pragas, aquilo é uma desconstrução na mente daquele povo de quem era Deus, porque eles não conheciam o Senhor.
No versículo 5 diz assim a palavra de Deus: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então serei minha propriedade particular entre todos os povos, porque a terra pertence a quem? Pertence a Deus. Então Deus fez uma aliança lá com Adão, quando caiu o seu filho Sete, né? Que Deus prometeu, olha, um dia o filho do homem vai pisar sobre a cabeça da serpente. Deus prometeu que o homem iria vencer. Depois, no tempo de Noé, Deus faz uma nova aliança. Tem o tempo de Abraão, Isaac e Jacó. A casa de Jacó vai para o Egito, fica lá, e eles não conhecem a Deus. Então nós vamos falar hoje, pode ir para o próximo slide aí, Nathan. Nós vamos fazer um breve resumo e falar que Deus chamou o povo para servir Ele. No versículo 4 aqui voltando, ele diz assim: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei como águia de asas de águia, e os trouxe a mim. Então Deus ele vai manifestar o seu poder, não somente para o povo, mas para todo o povo no mundo, quando Jesus vem, e toda a glória de Jesus é vista, e hoje nós estamos aqui como igreja, podendo entrar debaixo dessas asas do Senhor, para podermos ter uma vida com Deus, porque essa é a aliança para todo homem. Quando nós olhamos aqui, o povo, ele não queria entrar na subversão de Deus, ele queria uma vida antiga. Então, na cabeça do povo de Deus, existia vários deuses, mas não esse Deus que o povo conheceu no tempo aqui das pragas. Porque a terra do Egito é uma terra onde tinha muitos deuses, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, havia a cultura deles, havia os falsos deuses, né? Ali, alguém já assistiu o desenho aqui do Thundercats? Já assistiu ou não? Não tem lá o Mun-Ra lá todo enfaixado? O que ele é? Né? Ele é como se fosse um egípcio, né? Todo enfaixado, uma múmia que se transforma. Mun-Ra é um deus dos egípcios, né? Tem vários, e a Bíblia fala sobre isso. Então, entrando sobre essa questão, o livro de Êxodo, aqui, no capítulo 1, ele vai mostrar que o povo de Deus, ele é o quê? Ele é escravo. Todos nós somos escravos aqui neste mundo. E Deus precisa mostrar que você ainda está perdido em seus pecados, em seus deleites, e mostrar que você é escravo desse mundo. Escravo do seu pecado, escravo de Satanás, e que só existe condenação. O livro de Êxodo, ele mostra ali o chamado de Deus. Então, do capítulo 2 ao capítulo 6, que nós não falamos, Deus chama Moisés, apresenta-se para o povo, né? Então o Moisés, ele não conhecia o Senhor. Ele diz assim: mas quem é você, né? O que eu vou falar para o povo de Israel, né, que está lá? Como é que nós vamos sair aqui do governo? Como é que eles vão deixar a gente embora, sair dessa escravidão? E Deus disse: eu sou o que sou, porque eles não conheciam. Então Deus vai se apresentar. No capítulo 7 ao capítulo 12, é onde o povo vai conhecer a Deus, que é o que Deus está falando aqui no versículo 5, no versículo 4, que está aqui no nosso slide. Vós tem visto o que eu fiz aos egípcios, e como levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim, a Deus, porque aquele povo pertencia a Deus, né? Então, no capítulo 12, Deus manda o quê? As 10 pragas, tá bom? E aí eles saem, na continuação do capítulo 13, como vocês estão vendo aí do slide, né? No capítulo 15 ao 18, né? Do capítulo 12 ao 15, é a libertação, é a última praga, e aí ele entra na nossa história, do capítulo 15. O que havia dentro daqueles corações, né? Havia murmuração, desobediência, idolatria, avareza, infidelidade. Por isso que Deus precisava colocar o quê? Um novo coração. Deus precisava colocar uma nova mente sobre aquele povo, porque os deuses do Egito eram os deuses que o povo de Deus conhecia. Então você vê eles saindo com o quê? Com um bezerro de ouro. Vai ter uma praga, que é a quinta praga, que mata aquele bezerro, né? Aquela idolatria do gado, e algumas coisas que nós vamos falar mais, né? Deus, ele já conhecia o que tinha no coração. Por isso o capítulo 19, até o capítulo final do capítulo 40, é o capítulo que Deus sonda aqueles corações, e vai fazer o que do capítulo 19, que nós vamos falar hoje, até o capítulo 40, e Deus ensina o seu povo. Era para eles terem entrado 3 meses, 4 meses, mas eles não quiseram.
Quantas vezes Deus quer dar alguma coisa para nós, quer que você tome posse de alguma bênção, mas porque nós insistimos ainda numa antiga vida, numa antiga aliança, com as nossas mentes, nós não entendemos a vontade de Deus, nós não se submetemos à vontade de Deus, e aí nós sofremos, como o povo sofreu naquele deserto, porque não tinha motivo para ficar 40 anos lá. Então Deus conhecia o coração do povo, porque Deus sonda o coração, e Deus precisava o quê? Ensinar aquele povo. Deus, ele precisa ensinar a sua igreja. Deus, ele precisa ensinar a sua igreja e aquele povo sobre a sua glória, sobre a sua justiça, sobre o seu amor, sobre a sua grandeza. Assim, o povo, eles não quiseram, de uma forma geral, ir adiante naquela promessa de Deus. Porque se eles quisessem cumprir aqueles votos, aquela aliança que Deus estava entregando, eles não ficariam quanto? 40 anos no deserto. E olha só, aquela geração não entrou na terra de Canaã. Mas os seus filhos, por Deus sondar aquele coração e ensinar para o povo o que nós vamos falar no próximo slide, ensinar sobre a sua aliança, sobre os deveres de amar o próximo, sobre os cultos de adoração e local que nós vamos falar a partir de agora, é que aquele povo, aquela geração se levanta e vai servir a Deus. Você tem alguns homens especiais. Naquele tempo, você tem o Josué, você tem o Caleb, que eles acreditam naquela promessa de Deus. Quantas pessoas já entregaram ou já disseram que entregaram a sua vida para Jesus, mas continua numa vida de pecado, continua numa vida de sofrimento. Então o povo vai pisar no deserto e Deus vai estabelecer 4 fundamentos importantes. O primeiro que nós vamos ver é no capítulo 20, que Deus fala da sua aliança dos 10 mandamentos. Depois no capítulo 21 e 24, Deus ensina também os nossos deveres, as nossas obrigações. Deus vai ensinar no capítulo 23 aí no meio sobre o culto de adoração. E 4º fundamento que nós vamos ver no dia de hoje é sobre o lugar de adoração e como adorar a Deus. Por isso, no primeiro item que nós temos aí, acho que já é o 5º slide, né, Natan? Pode passar para o próximo slide. Deus sonda os corações e ensina sobre a sua aliança. Então Deus, ele vai dar o quê? Ele vai dar as 10 leis para o povo, vai dar os 10 mandamentos. No capítulo 20 aí de Êxodo, você pode conferir comigo, do versículo 1 ao versículo 11, Deus ensina que só há um Deus. E Deus começa a construir isso no coração de Israel, quando Deus ele manda a primeira praga, tá? Por quê? Porque nos mandamentos diz assim, versículo 1, então falou o Senhor Deus com todas as palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Nem fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos seus pais, nos filhos, até a 3ª ou 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam, e os que guardam os meus mandamentos. Não tornará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por ti inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará, mas toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado, é o dia de separação do Senhor teu Deus, e não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem animal, e nem o teu estrangeiro, que está dentro das suas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Portanto, não falais o Senhor conosco para que nós morramos? Portanto,
abençoou o Senhor o dia de sábado e o separou, tá bom? O santificou, o Senhor. Então o que o povo precisava conhecer? Por que uma pessoa vive 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja? É porque ele precisa conhecer a aliança de Deus, ele precisa conhecer a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Então quando nós falamos dessa aliança, Deus ele está falando de como o homem vai se relacionar com ele. Qual que é a nossa forma de relacionamento que nós temos para com Deus? Deus ensina a oração, a leitura da sua palavra, a congregação da sua igreja, não é? Para a sua exaltação. Ensina muitas coisas durante a nossa vida para que nós possamos se parecer mais com o nosso propósito de vida, que é ser imagem e semelhança de Deus. Então Deus ele faz uma divisão. A primeira parte dos seus mandamentos é do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11. Mas por que Deus dá um mandamento desse tão claro e vai refletir isso depois em Deuteronômio, no livro de Números, no livro de Levíticos? É porque o povo ainda, na sua mente, ele não tem Deus como Deus. Quando Deus, ele manda a primeira praga, alguém lembra qual que foi a primeira praga que Deus mandou? Alguém pode falar aí? Hã? Não. Primeira praga, Deus tornou as águas em sangue. Olha só o que Deus fez. No capítulo 7, abra sua Bíblia lá, eu vou ler só alguns versículos aqui, tá, meus irmãos? Deus primeiro precisava ensinar ao povo que ele era o quê? Que ele era Deus, que só ele era o Senhor, que só ele foi o que tirou o povo da terra do Egito. O povo não acreditava nisso, porque lá no meio do povo tinha o quê? Bezerro de ouro. Então havia um politeísmo, muitos deuses no Egito. Se você abrir a sua internet aí ou em casa, você vai ver que tinha um deus para cada coisa. Então eles criam um deus do rio Nilo, né? Então olha só, capítulo 7, versículo 14, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó se endureceu, recusa deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tornarás a tua mão na vara, e tornarás em cobra. E lhe dissera: o Senhor Deus dos Hebreus que tem enviado, dizendo: deixa o meu povo, para que se vais no deserto. Porém, eis que até agora não des ouvidos. Tá? O que aconteceu aqui antes da primeira praga? Lembra que Moisés foi lá, jogou seu cajado no meio do monte de adivinhadores com o Faraó? O que aconteceu? O cajado dele virou o quê? Uma serpente. O que imediatamente aqueles servidores do Faraó fez? Também fizeram o mesmo milagre, não fizeram? Não milagre, mas fizeram magia, a Bíblia diz. E aí a serpente de Moisés fez o quê? Engoliu a serpente deles. Ou seja, na cabeça dos egípcios, como dos israelitas, Deus de Abraão era o Deus mais forte do que os outros deuses. Ok? Isso era o que tinha na cabeça deles. Então olha só o que acontece na primeira praga, versículo 19. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Araão: toma a tua vara e estende a mão e fere as águas do Egito sobre as suas torrentes, sobre os seus rios e sobre os tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, e assim nos vasos de madeira como em pedras. O que aconteceu? Moisés, junto com Araão, foi lá, tornou, né? Colocou a sua vara lá nos rios, nos tanques. O que aconteceu? Houve, será que é chuva? Houve aquela conversão de água, se tornou o quê? Em sangue. Quando Deus ele faz essa primeira praga, na verdade ali existia um Deus chamado Deus Nilo, que era um Deus chamado Hapi, né? Que era um Deus, que era o Deus que trazia toda a vida sobre aquele rio. Então eles adoravam e cultuavam aquele Deus, e aí ele trazia vida uma vez por ano, quando se enchia o rio Nilo nas chuvas, e tinha produção para toda a vida ali que havia no campo. Por quê? Porque o Egito era cercado de vários desertos, como nós estamos vendo, né? Como nós vimos. A África é um lugar árido, então ali havia vida.
Então eles tinham esse Deus. Então o Deus da vida para aquele povo, tanto para os egípcios como para os filhos de Israel, não era Deus, o Deus da vida, o Deus criador. Era o Deus do Egito. Porque era um tipo de Deus que florescia a vida que vinha do Egito. Olha só que interessante. Quando o José, ele está no Egito, e o Jacó chega lá com a caravana dos seus filhos, depois do capítulo 47, quando o Jacó vê os filhos de José, ele diz assim: quem são estes? São hebreus. Agora pode ligar essa... não tem como ligar essa caixa de som, né? Não tem como ligar, né? Tá bom, Felipe, vamos voltar. O que ele diz pro seu filho José? Quem que são esses meninos aí? Eles são egípcios ou eles são israelitas? Por quê? Porque os filhos de José estavam vestidos como os egípcios, com aquela maquiagem, com aquelas roupas. E não é só a questão exterior, é a questão interior. Todo o coração, todo o politeísmo estava dentro do coração daquele povo. Então isso já mostra que o povo não cria em Deus. O segundo milagre, qual que é o segundo milagre? O segundo milagre é a invasão das rãs. Não é verdade? Começa as rãs a invadir geral todo o Egito ali no capítulo 8, você que está com a sua Bíblia aí. E as rãs para os egípcios, juntamente com alguns tipos de peixe, o que eles eram? Eles eram considerados sagrados. Então olha só ali, aquela é uma imagem de um Deus lá no Egito. Então quando Deus ele faz esse segundo milagre, depois ele mata, ele mostra mais uma questão da idolatria. É interessante que você não vê o povo saindo com imagens de rã, mas você vê o povo de Deus saindo com o quê? Com o bezerro de ouro, que é a sexta praga do Egito. Então olha só a mente deles, como Deus sondou aqueles corações e precisava ensinar o que é correto, o que é certo e qual que é a sua vontade. Então Deus, ele precisava ensinar, dizer o povo não aos deuses estranhos, às imagens, guardar o nome de Deus e santificar o sábado como dia de separação, para que o povo pudesse seguir a Deus, ok? Tá difícil de... Tá ouvindo, Kaique? Tá me ouvindo? Tá ruim, né? Tá difícil, né? Meus irmãos, se você pegar cada praga, isso vai até a 10ª praga. Quando chega na 10ª praga, o que foi a 10ª praga? Foi a morte do primogênito. Lembra? Que Deus matou todo o primogênito dos egípcios e até dos filhos de Israel que não creram naquele sangue que estava na porta. Lembra? Capítulo 10, versículo 21 ao 22. Vamos à leitura aí da sua Bíblia? Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende... Opa! Errei. Capítulo 12, versículo 29. Quem está em casa está me ouvindo, mas quem está aqui não está me ouvindo, né? O que foi a 10ª praga? Todo filho de Faraó era considerado um deus. Então o Deus tinha o nome de Amon-Ra, tá? Por isso que eu falei do filme dos Thundercats. Tá uma chuva torrencial aqui, eu vou dar continuidade. No primeiro fundamento, Deus, ele sonda os corações e ensina sobre a sua aliança, que ele é o único Deus, que é o dos versículos 1 ao versículo 11 que nós lemos. Retomando, a 10ª praga é a morte do filho de Faraó, que era chamado filho de Rã, que ele era considerado como um deus, ok? Então, perceba que Deus precisava desconstruir tudo aquilo que o povo conhecia.
Perceba que Deus precisava mostrar a cada falso deus, incluindo o faraó. Porque as pirâmides do Egito, elas eram grandes tumbas. E acreditava-se que quando um faraó morria, que ele era um deus, ele iria para um outro plano. Então o que eles faziam? Eles pegavam o faraó, levavam para uma tumba dentro das pirâmides, matavam todos os servos que estavam vivos para servir ele numa nova vida. Porque eles eram considerados como um deus, tá bom? Para você ter uma ideia daquilo que as pessoas acreditavam. E os israelitas cresceram dentro desse conhecimento, aprendendo sobre isso. Então, quando Deus escreve e manda os 10 mandamentos, Deus precisava ensinar para o povo que Ele era o Deus de Abraão, Isaque e a Jacó. Ele precisava ensinar a todos os homens que só há um Deus, que toda a criação não vinha do sol, não vinha do ar, não vinha da terra, não vinha da água como as rãs, como os peixes, como os animais. Toda a vida vinha de quem? Do Senhor. Então Deus sondando os corações, como Jesus sondou aqui neste mundo, mostrou e conheceu, e podemos ver a sua glória, a sua palavra e a sua vontade, através do que Deus anunciou. Então os 10 mandamentos, meus irmãos, talvez seja a parte mais conhecida da Bíblia no mundo. Porque uma pessoa que é judeu, ela conhece os 10 mandamentos. Um cristão, ele conhece os 10 mandamentos. Até um muçulmano, como nós falamos na semana passada, que eles têm a parte da Bíblia deles, lá de Ismael, que é a relação de Abraão com Ismael, seu filho, que isso não está na Bíblia, eles conhecem sobre os 10 mandamentos. A segunda parte dos 10 mandamentos, que Deus precisou ensinar para o seu povo, e toda essa peregrinação ocorreu para que eles conhecessem, ouvissem e cumprissem os mandamentos do Senhor, está no versículo 12 ao versículo 17. Volta em Êxodo no capítulo 20, que são parte dos 10 mandamentos. Olha só, versículo 12 ao versículo 17 diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isso é o que, meus irmãos? Isso é uma questão também de relacionamento. Como eu vou obedecer, me relacionar com Deus? Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é como eu vou me relacionar com o meu próximo. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua justiça, e o próximo como a ti mesmo. Então Deus ensina sobre os pais, sobre homicídio, sobre adultério, sobre furto, sobre falso testemunho, sobre cobiça, mostrando o que? A sua aliança para com o povo. O povo não conhecia nada disso. Até você vir na igreja, ouvir a palavra de Deus, muitas coisas você não conhece. Olha só, quando você vai lá no livro de Gênesis, o que acontece? O Caim matou quem? O Abel. E Deus pergunta para ele: cadê o seu irmão? E ele diz assim: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Olha, isso é uma coisa que Deus colocou no coração lá desde o princípio. Então, isso mostra que os 10 mandamentos mostra como nós vamos seguir a aliança do Senhor e qual que é a vontade de Deus para quem? Para os homens. Deus, ele examinou aquele coração, Deus sondou os corações e Deus instituiu o que? A sua aliança. Em Deuteronômio, no capítulo 4, nós vamos à leitura. A chuva aqui deu uma trégua para nós. Deuteronômio, continuação, né, dos capítulos para frente. Você vai passar Levítico, Número, Deuteronômio. Versículo 12 diz assim: então o Senhor vos falou por meio de fogo, e uma voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança e vos ordenou a cumprir. Os 10 mandamentos escreveu em 2 tábuas de pedra,
também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que cumprisses na terra, o qual passarias a possuir. Então Deus, dentro dos 4 fundamentos, Deus dá o quê? A sua aliança. E o que mais Deus deu para o seu povo naquele período? Bom, está no próximo slide, que é quando Deus sonda os corações, nosso segundo ponto, ensina sobre o direito e os deveres cívicos do povo. O que o povo precisava fazer? Bom, nós já falamos, como Jesus ensinou, amar o próximo como a nós mesmos. Quando você observa as leis, seja lá em Números ou em Deuteronômios, em Levítico fala muito sobre ofertas e sacrifícios, da questão sacerdotal, tá? Agora Números e Deuteronômio já fala bastante sobre essas questões. Você já percebeu que grande parte das leis do nosso país e de vários países, elas são encontradas na Bíblia. Desde o princípio da criação, como nós falamos, de guardar a vida ali do irmão, que Deus cobra isso de Caim, Deus já tinha colocado no coração do homem. Aqui, voltando, volta lá para Êxodo, no capítulo 20, que nós estamos vendo, Deus vai ensinar sobre os deveres e as obrigações, sobre os nossos direitos. Então, qual que é um dever do homem, ou qual que é um direito do homem? Capítulo 21 e versículo 12, nós vamos ver alguns só, tá bom? Para mostrar o que Deus, ele passou 40 anos ensinando o povo de Deus, ensinando o seu povo a ouvir a tua palavra e a tua voz, a amar uns aos outros. No capítulo 21 e versículo 12 diz assim: quem ferir alguém, do mesmo modo que este morra, certamente será o quê? Será morto. Então, se eu alcançar alguma briga aqui com o Kaique, naquele tempo, olha o que Deus está falando. Se você tirar por propósito a vida do Kaique, teu irmão, o que vai ser feito? No lugar a sua vida vai ser o quê? Tirada. Então, Deus mostra o quê? Mostra uma preservação à vida, o direito à vida. No capítulo 22 e versículo 1, só para dar alguns exemplos, fala sobre o furto. Olha só, se alguém furtar o boi ou a ovelha, ou degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se alguém for achado ladrão roubando, e se ferir e morrer, o que feriu não será culpado do sangue, Isso aqui dá muita polêmica nos dias de hoje, Mas o que está falando a lei? Olha, se o irmão Américo foi lá, entrou na casa do João e roubou a ovelha dele, o que o irmão Américo tem que fazer? E vai devolver mais 4 ovelhas, certo? Se o irmão Américo foi lá na casa da Fabíola e do Renan e foi pegar um boi, e ele levantou assustado e tirou a minha vida por se defender, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que ele não pagaria por aquele crime, o Renan e a Fabíola, porque eu sabia muito bem dos meus deveres e das minhas obrigações. Porque no capítulo 20, no versículo 12, versículo 17, o que Deus ensinou? Sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o furto, sobre o falso testemunho. Hoje, quando nós falamos essas coisas, parece simples no nosso coração, porque você e eu, você que está em casa, nós conhecemos a palavra de Deus, mas as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e aquelas pessoas que não têm amor ao teu próximo, às vezes as pessoas têm muito dinheiro e continuam fazendo mal, oprimindo as pessoas, não é assim que nós vemos? Olha, quando começou essa crise da Covid, eu estou no meio aí das construções, o que aconteceu? Muitos donos de construção disseram assim: olha, nós não vamos conseguir vender porque entrou a Covid, está tudo fechado, mandou um monte de funcionário embora. Depois que eles viram que as coisas não pararam, contrataram as mesmas pessoas, só que diziam assim: eu não posso te pagar o mesmo salário, porque nós estamos em crise. Sendo que a pessoa depois, no ramo de construção, não parou um dia, foi um dos segmentos que mais cresceram no país, mas as pessoas que tinham dinheiro oprimiu aquelas pessoas que precisavam de trabalho. A pessoa ganhava 120, começou a pagar 80, a pessoa ganhava 100, começou a 50. Então vê como é que as pessoas são com o seu coração. Então Deus precisava ensinar o seu povo a ouvir e amar o próximo como a ti mesmo. Vocês viram algum mandamento, Deus dizendo assim: olha, você está sendo cuidadoso demais com o seu irmão, você deve se preocupar com a sua vida. Nicolas, por favor, abre em Efésios no capítulo 5, versículo 29. Já viu um mandamento desse?
Você já viu um mandamento que o Senhor diz assim, né? Esqueça de cuidar do seu irmão e amar ele, né? Porque você não tem cuidado de você. Já viu algum versículo assim? Já viu, Natan? Não existe, né? Porque nós somos o quê? Nós somos egoístas. Olha só, no capítulo 5 e versículo 29, né? Pode ler, Nicolas. Falando sobre o casamento, só para dar um exemplo. Olha, está dizendo, ó, porque ninguém, né, nunca odiou a sua própria carne. Olha o que Deus está falando aqui, o que eu estou falando, né? Ninguém odeia a sua carne, mas ama a sua carne e faz tudo pela sua carne. E Deus dá um contexto nesse versículo, não é para o estranho ou para o vizinho. Está falando para quem? Para o marido e para a esposa nesse capítulo. Olha só como é que chega o ponto do coração do homem. Lembra que os homens começaram a violentar suas mulheres, mandar elas embora. Lembra? Aí houve-se a carta do divórcio, que não era a vontade de Deus no tempo de Moisés, daquele povo. Então olha só como é que chega o coração do homem. Se Deus não dá esses direitos e esses deveres, o que ia acontecer no meio dos irmãos? Sabe como começa o capítulo 21 aí, de Êxodo? Pode abrir na sua Bíblia, versículo 1, falando que um israelita fez o outro irmão do quê? De escravo. Então olha só, se Deus não nos ensina sobre o amor, nos ensina sobre o perdão, nos ensina sobre a compaixão, sobre os nossos deveres e os nossos direitos, o que seria da vida, o que seria da comunhão daquele povo? No capítulo 23, tem um slide aí, vamos ver se tem aí, Natan? Né? Só para dar alguns exemplos, olha só, do versículo 1 ao versículo 9, Deus fala 5 coisas que são simples, que existem nas nossas legislações, que diz assim: não faça declarações falsas, ou seja, não seja falso testemunho, não acompanhe a maioria para fazer o mal, porque Deus sabe que as pessoas se ajuntam para fazer o mal, né? Terceiro ponto, não seja favorável a uma pessoa só porque ela é pobre num processo, você seja justo, sempre fala a verdade. O outro item aqui do capítulo 23, se você encontrar perdido um boi ou um jumento que pertence ao teu inimigo, vai lá e leve para ele. Imagina o que você tem que fazer com o seu irmão, né? E os 5, em 9 versículos só, olha só, se você vir um jumento de alguém que odeia cair sobre o peso da sua carga, não o abandone, procure para o ajudá-lo. Olha só como é que Deus manda as leis para o povo seguir. Por isso que nós lemos Efésios no capítulo 5 e versículo 29, está escrito para quem você ama. Agora olha só que ponto que o homem pode chegar. Então Deus precisava ensinar sobre isso. Aqueles 40 anos, Deus poderia ter dado a lei, os mandamentos, os deveres, já em Canaã, mas o povo insistia de permanecer com seus corações duros, sem ouvir a palavra de Deus. Durante todo esse tempo, terceiro fundamento que nós separamos aqui, é que Deus sonda e ensina o coração para adorar. As festas solenes. No capítulo 23 de Êxodo, como eu disse, são muitos versículos e capítulos para a gente fazer um resumo em apenas uma pregação. Mas é para mostrar o quanto Deus tem para nos ensinar na nossa vida. Como Deus sonda e conhece os nossos corações, na nossa caminhada, na nossa jornada aqui neste mundo. E Deus quer o nosso aperfeiçoamento. No capítulo 23, no versículo 14 e 19, Deus ensina sobre culto de adoração e sobre as festas solenes. Diz assim no versículo 14: 3 vezes ao ano me celebrais festa. A festa do pão asmos guardarás. 7 dias comerá pão asmos, como te tem ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, tá? Que foi no tempo quando eles saíram lá da terra do Egito. Porque nele saíste do Egito e ninguém apareça vazio perante a mim. Essa é a primeira festa. Segunda festa, versículo 16. E a festa das cegas, do primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeados do campo, é a outra festa. Segunda. E a terceira, e a festa das colheitas, da saída do ano, quando estiveres colhido no campo o seu trabalho. 3 vezes no ano, os teus homens aparecerão diante de mim, diante do Senhor, e farão uma oferta. Se você abrir em Deuteronômio no capítulo 16, você pode abrir lá,
Deus ele dá essas festas, esses momentos de adoração para que o povo pudesse estar reunido para agradecer sobre aquilo que Deus fez. Tirado o povo do Egito e desse a vida, uma nova vida para eles, uma nova promessa, o cumprimento da sua promessa para o seu povo, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós temos a festa do pão asmos e da Páscoa. O que era isso? 7 dias antes da festa da Páscoa, como nós sabemos, eles começavam a comer os pães sem fermentos e no 7º dia eles sacrificavam aquele cordeiro representando que era Jesus. Há até uma passagem em Deuteronômio que diz que se a pessoa perdesse a festa da Páscoa, por algum motivo de viagem, algum motivo de enfermidade, ele poderia participar numa celebração da Páscoa novamente, e isso depois eu posso passar para vocês em uma outra oportunidade aqui, que havia essa condição. A segunda festa aí que apresenta para nós é a festa das cegas, que também é conhecida como a festa das semanas, das primícias. Tá bom? Por quê? Em Deuteronômio, no capítulo 16, tá? No versículo 9, se alguém abriu lá, é bem claro que a Bíblia diz assim: após 7 semanas, 49 dias, né? No Novo Testamento, essa festa das cegas é conhecida como a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, tá? Então essa era uma celebração que eles tinham que fazer lá, era um culto de adoração. E a outra festa, que era a festa de Sucote, que é a festa das colheitas, das cabanas e das tendas, é onde eles agradeciam por tudo que Deus tinha dado, tá? Então Deus deu a lei lá, 6 dias trabalhar, no 7º dia vai o quê? Vai descansar, tá bom? E Deus também deu uma lei para eles lá, que nós não comentamos aqui, mas era o quê? Durante 6 anos trabalhasse, e no 7º ano a terra tinha que o quê? Descansar, tá certo? Há muitas coisas que a Bíblia nos mostra de como Deus mostrou para aquele povo, como que deveria servir e adorar o Senhor. Inclusive quando Judá, ele vai para a Babilônia, é o ano do jubileu que eles não guardam descanso, tá? Olha só como é que a Bíblia nos dá muitas coisas. O que mais Deus tem para nos ensinar? Né? No próximo slide. Então Deus, ele deu os 10 mandamentos para o povo, ensinou o povo, sobre os direitos e deveres do povo, de amar o seu próximo também no seu relacionamento, nos cultos de adoração, que são as festas solenes aqui do capítulo, e Deus ensina também o lugar de adoração e as suas ofertas. No capítulo 25, até o capítulo 31, Deus ensina sobre isso. Especificamente no capítulo 25 e 27, Deus ele vai mostrar como o templo seria construído e os seus utensílios, tá bom? Então olha só, Deus ele vai mostrar e Deus ele vai fazer uma casa ali para ele, né? Se podemos dizer assim. Do capítulo 28 ao 31, são os sacerdotes que vão trabalhar lá. Então se fala sobre o ofício sacerdotal, sobre as vestes, sobre as pedras, né? Turim e Urim, cada coisa que tem ali nas vestes dos sacerdotes, os objetos que tem dentro do templo representam a glória de Deus. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, quando você abre no capítulo 25, pode abrir lá no versículo 10, Deus ele fala sobre os objetos, tá? Nós separamos um objeto aqui que é a Arca da Aliança. Talvez o objeto mais conhecido, mais sagrado, assim, para um judeu que tinha ali no templo, tá bom? Não é a primeira vez que Deus manda construir uma obra para guardar o homem, para mostrar a sua glória. Isso já tinha acontecido no capítulo 6, quando Deus mandou Noé fazer o quê? Construir a arca, para guardar o povo. Da mesma forma, tá bom? Olha só, no capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 8, por exemplo, nós encontramos um objeto, né? Por quê? O tabernáculo era onde se manifestava a glória de Deus. A palavra glória, para a nossa língua, ela na verdade são várias palavras que foram traduzidas como uma só, como glória. Mas a palavra glória significa poder, exaltação, adoração, cultuação, né? Cuidado. Então Deus, ele deu o tabernáculo para poder se relacionar lá com o povo. Então quando o povo chegava num lugar para se acampar, o tabernáculo ele ficava no meio do povo israelita, dividido de uma forma ordenada ali pelas 12 tribos, ele ficava no centro. É claro que Deus não cabe nem no universo com a sua glória e sua magnitude, como é que ele ia caber numa tenda feita de mãos humanas, tá? Mas a presença de Deus estava ali.
E dentro do tabernáculo tinha algumas coisas, como por exemplo, no versículo 10, vamos à leitura, a arca da aliança. Diz assim: também farão uma arca de madeira, de acácia, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora o cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao seu redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nos 4 cantos dela 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro. E farão varas de madeiras de acácia, e cobrirá de ouro, e colocará as varas nas argolas de lado da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas, não se tirarão dela. Depois porás a arca no testemunho que eu darei. Que depois teve 3 objetos que foram colocados lá. Então, representava a glória de Deus? Representava. Por quê? Porque o homem não podia tocar. Lembra de Uzá, quando o povo, no tempo de Davi, conseguiu recuperar a arca lá dos filisteus? Quando a arca foi tombar, o que Uzá fez? Pôs a mão na arca e ele morreu. Então, ninguém pode chegar até a presença de Deus. Então, olha só, esse é um objeto que tem. Qual outro objeto que tem? A menorá, né, que também é o candelabro. Havia 7 hastes, 7 hastes ali, e havia uma haste central. Então aquela haste que era colocada, eles colocavam um azeite próprio ali dentro do tabernáculo e mostrava a luz de Deus para o povo de Deus, que nunca se apagaria. Várias representações mostrando sempre a glória de Deus, tá? Tinha ali também a mesa da preposição. Deus deu tudo como é que eles tinham que construir, né? Que era colocado 12 pães, representando cada tribo de Israel ali, que era colocado sobre a mesa. Os sacerdotes trocavam todo sábado aquele pão, né? Um pão representando a vida, que Deus manteria a vida do seu povo, né? E todo sábado, que era o dia de separação, eles serviam a Deus. Então Deus mostrou o culto de adoração. Da mesma forma no Novo Testamento, que Deus mostra que nós somos a igreja, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então toda essa simbologia do templo, né? Não falamos, tem a bacia, né, de bronze, tem o altar do holocausto, tudo isso, tem o véu do templo, tudo isso simbolizava a glória de Deus para a vida do homem através de Cristo. Lembra que nós falamos várias vezes sobre tipologia, que tudo representava a Jesus e a sua obra? Isso é o que representava. Então, quando a nuvem se movia, né, ou de noite a coluna de fogo, o povo desmontava o tabernáculo, que era o lugar de adoração, e o que eles faziam? Seguiam. Quando eles chegavam para guerrear contra algum povo, como por exemplo contra Jericó, o que eles faziam? Eles colocavam a arca na frente, porque ali estava a presença de Deus, e Deus vencia a batalha pelo seu povo. Então é mais um ponto que nós temos aqui para mostrar sobre o lugar de adoração e sobre as festas. Sobre as ofertas. Quando você abre no livro de Levítico, né, se você quiser abrir lá, vários são os capítulos que mostram sobre as ofertas. Então a pessoa podia fazer uma oferta de holocausto, de manjares, uma oferta pacífica, pelas transgressões, pelo pecado. Varia várias ofertas ali de ação de graça, que as pessoas podiam chegar pelos seus pecados e entregar aquilo para o sacerdote, que era uma forma que as pessoas tinham de confessar o seu pecado para Deus, para que Deus pudesse perdoar e o povo guardar a sua aliança. Mas tudo isso, o tabernáculo, a roupa sacerdotal e todas essas ofertas mostravam uma única pessoa, que era Jesus Cristo e a sua obra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele foi o quê? Perfeito, ele cumpriu os 10 mandamentos. Deus adorou ao Senhor na perfeição. Jesus cumpriu todos aqueles nossos deveres e obrigações, como nós lemos, que nós não conseguimos. Para finalizar, eu só queria finalizar no capítulo 40 de Êxodo, para nós podermos terminar o nosso estudo, né? Como Deus sondou o coração deste povo, como sonda os nossos corações, e quantas coisas Deus tem para nos ensinar. E Deus mostrou a forma certa de adoração. Para a sua igreja, Jesus ficou 3 anos e meio. Jesus não precisava ficar 3 anos e meio. Ele podia descer do céu, do jeito que ele desceu, ir lá na cruz, pagar o seu pecado, o meu pecado, e ir embora. Mas olha só quantas coisas Jesus precisava nos ensinar. Capítulo 40, versículo 17, diz assim: assim, no primeiro mês do segundo ano,
no primeiro dia do mês, foi levado também o tabernáculo. Então, olha, lembra? No terceiro mês, no capítulo 19, Moisés subiu, né? Moisés demorou para descer. Quando demorou no capítulo 32, o povo tinha feito bezerro de ouro para adorar o Senhor. Aí ele ficou nervoso, ele já quebrou as tábuas da lei que ele tinha dado para o povo. E olha só, como nós somos pecadores diante de Deus. Então, após um ano, eles podiam sair e fazer o quê? Lembra do mapa? Podia sair e seguir o quê? O seu trajeto. Mas eles cobriram toda a península lá para baixo, como nós vimos, até entrar em Canaã. Demoraram 40 anos para poder entrar numa terra prometida e poder cumprir a palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, como nós já falamos em algumas outras vezes, de 600 mil homens, 599.998 caiu por terra sem receber a promessa. Eles poderiam guardar a palavra de Deus, como o crente pode guardar todos os ensinamentos de Jesus, poderiam servir a Cristo, né? Tem um último slide aí, né? Porque quando um judeu no tempo de Jesus viu Jesus, toda a sua obra, a vida que havia nele, toda a salvação, tudo aquilo que Jesus fez neste mundo, como por exemplo milagres, os ensinamentos, eles poderiam olhar para cada objeto desse que está aqui na frente e eles poderiam ver que tudo mostrava e representava a obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. A glória de Deus foi manifestada para aquele povo no tabernáculo e foi manifestada de uma forma perfeita, como a Bíblia diz em Hebreus, quando Jesus veio. Jesus é o tabernáculo de Deus. Então, por isso que é importante, meus irmãos, nós olharmos para as nossas vidas, confessarmos os nossos pecados e entregar a nossa vida para Jesus de uma forma verdadeira. Porque o João Batista disse assim, né? A árvore que não dá bons frutos, essa será cortada e lançada fora. Israel foi negado as suas obras por Deus, por isso que demoraram 40 anos no deserto, e aquela geração que também estava no tempo de Jesus, foi negada, porque eles não aceitaram o verdadeiro adorador, o verdadeiro culto, o verdadeiro tabernáculo do Senhor, a Deus que era Jesus. Nós como crente, nós podemos olhar a palavra de Deus, tudo que Jesus nos ensina e escolhermos se nós vamos ensinar os nossos filhos ou não, se nós vamos cumprir a nossa palavra ou não. Isso depende de cada um pode fazer a escolha. Josué fez a escolha dele, o Caleb fez a escolha dele, você pode fazer a sua, eu posso fazer a minha, e olha só, Deus rejeitou aquela geração e trabalhou com a nova geração que entrou em Canaã. E após passado um tempo depois, vieram os reis, porque eles negaram a Deus. Depois veio o tempo de Davi, Salomão, e novamente ele se perdeu. Como é fácil as pessoas se desviarem dos mandamentos, do local de adoração de Deus, que são as igrejas hoje, que somos nós, né, que estamos aqui reunidos, que as nossas vidas sejam ofertas como nós cantamos de amor, porque não precisa mais fazer um sacrifício, não faz um sentido. Se você quiser fazer um sacrifício ou comemorar a Páscoa, é porque você não entendeu ainda o que Deus deu para aquele povo no deserto e que Jesus cumpriu todas as coisas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, meus irmãos, queria agradecer mais uma vez, terminando agora esse nosso estudo sobre essa jornada, que nós possamos tirar várias lições e aprendermos no dia a dia a servir ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, e que nós possamos ter realmente Deus como o nosso único Deus. Amém?